Gilmar Mendes está todo dia dando uma entrevista dizendo que não está nem um pouco preocupado com essa maioria de direita no Senado, porque o STF é inatingível e se vierem com pedido de impeachment, eles vão derrubar. Será que realmente eles não estão preocupados? Bom, é só a gente prestar atenção na última decisão do despachante do Moraes, o tarefeiro do Moraes, que é o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Todo mundo lembra quando a Magnitsky aconteceu. O Brasil vibrou, foi uma festa, porque finalmente uma ação para tentar frear os atos, as aberrações jurídicas do Alexandre de Moraes tinha acontecido. Na época, diziam que o Eduardo Bolsonaro não tinha capacidade de influenciar nada no governo. Os próprios ministros do STF riam do Eduardo Bolsonaro, zombavam dele, dizendo que ele não tinha a menor influência, não tinha relevância e não poderia fazer nada em relação a decisões do governo americano. Bom, parece que essa percepção mudou. Como vocês sabem, o Eduardo Bolsonaro indicou o André do Prado para ser o seu candidato ao Senado em São Paulo. E ele seria o primeiro suplente. E aí, depois que ele soltou essa informação de que ele poderia vir a ser o primeiro suplente do candidato que ele indicou, o que o tarefeiro do Moraes mandou fazer? PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STF. Paulo Gonet afirma que deputado articulou sanções e pressões nos Estados Unidos para tentar interferir em ações do golpe do Supremo. Moraes determinou a Defensoria Pública presente alegações de 15 dias. Então, peraí. Moraes foi lá e abriu um inquérito. Chegando agora no período da formação das chapas e das convenções, o PGR, sempre a mando do Moraes, pede a condenação do Eduardo Bolsonaro por algo que eles mesmos diziam que era impossível do Eduardo conseguir. Riam do Eduardo, zombavam do Eduardo quando veio a questão da Magnitsky. Então não estou entendendo, se eles mesmos falavam que isso era impossível de acontecer, por que agora eles estão tentando condenar o Eduardo por ter feito algo que eles diziam que era impossível? Simples. Eles estão sim com muito, mas muito medo da maioria do Senado que nós vamos formar. PGR pediu nesta segunda-feira a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, em ação penal que tramita no STF. Nas alegações finais enviadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, o Procurador-Geral da República Paulo Gonet afirma que Eduardo atuou de forma continuada para constranger ministros da corte e interferir no andamento das ações relacionadas à tentativa de golpe de Estado. As condutas estruturaram-se em torno de ameaça de obtenção de sanções estrangeiras, significativamente graves, tanto que os ministros do Supremo Tribunal Federal como do Brasil, algumas delas efetivamente aplicadas, após a mobilização de agentes norte-americanos com o poder de impor gravames a cidadãos brasileiros, disse Gonet na manifestação. Mas eu não estou entendendo, era impossível, o Eduardo Bolsonaro não tinha nenhuma interferência, nenhuma relevância, como que o Eduardo Bolsonaro pode ser condenado por obstrução de justiça no curso do processo se ele não fez nada? E vocês mesmos falam que ele não fez nada. Tudo isso é para impedir que a maioria do Senado aconteça. É mais um avanço absurdo de um judiciário que hoje se tornou a maior ameaça à nossa democracia. Pelo andar da carruagem, eles virão para cima de outros nomes, né? Esses dias para trás, o Van Hatten foi indiciado. Foi intimado. Eu me tornei réu por ter criticado Lula. E a Polícia Federal do Moraes quis me indiciar por supostamente ter uma escola de inglês e uma lojinha de roupa funcionando dentro do meu escritório político. Até onde esse pessoal vai continuar avançando? E até onde o Congresso vai fingir que nada está acontecendo? Uma decisão de suspender a dosimetria numa canetada de uma forma que foi outra aberração jurídica e, de novo, nenhuma ação do Alcolumbre, nenhuma ação do Congresso, nós temos que urgentemente aprovar a PEC 8 de 2021, que acaba com decisões monocráticas que possam anular votações do Congresso. Nós temos que avançar com o impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, 57% do Brasil quer o impeachment do Moraes. Isso virou uma pauta política e de sobrevivência, uma pauta eleitoral. E não adianta derrubar 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma legião de pré-candidatos dispostos a levantar essa bandeira e apoiar essa bandeira no ano que vem. Quanto mais eles forem avançarem contra nós, no caso do Eduardo Bolsonaro, lembrando,
Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o Moraes me colocou em mais um inquérito, junto com o Eduardo Bolsonaro e o Chiquini, porque nós aparentemente tentamos destruir o sistema financeiro brasileiro, quando nós falamos das consequências da Magnitsky e como ela poderia ser prejudicial a bancos e aos correntistas desses bancos. Esse povo está no desespero e eles estão de forma escancarada. O que eles estão fazendo agora com o Eduardo Bolsonaro é um absurdo, sim. Tentar condenar o cara por algo que eles falavam que era impossível de acontecer, ainda zombavam dele. É muito triste ver o que o Paulo Gonet se tornou. O pior de tudo é perceber que o Paulo Gonet, que um dia foi uma pessoa tão respeitada, hoje ele é falado pela própria imprensa, Folha de São Paulo, Estadão, como um tarefeiro do Moraes, um despachante. Uma pessoa da envergadura do Paulo Gonet hoje se deixar levar por essa nomenclatura.